cumprimentar o presidente, apesar de diferenças que possamos ter, enaltecer, viu, presidente Arthur, o seu trabalho sempre democrático na condução dos nossos encaminhamentos na nossa comissão. Quero também cumprimentar a nossa relatora e com ela também ser solidário, viu, senador Elisiane Gama. Hoje eu vi nas redes um ataque à fé de Vossa Excelência. Não é uma divergência política, mas um ataque à fé, feita pela ex-primeira-dama. Eu imagino como está as redes da senadora Elisiane Gama nesse momento, onde ela sofre um ataque da ex-primeira-dama, questionando a fé da senadora. Faço ideia. Devem ter coisas horrorosas em suas redes, porque eu estou vendo também nas minhas o ataque à própria senadora Elisiane Gama. Mas eu fico impressionado de ver por que esses ataques são feitos. E a resposta é simples, é pelo seu relatório, senadora. Por isso eu queria parabenizá-la, porque o relatório tem muitas provas e indícios que estão arrolados, muito diferente das convicções de um juiz parcial, considerado assim pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Ou seja, senadora, presidente, deputados, senadores, senadoras, o STF, a partir de agora, a Procuradoria-Geral da República e a Polícia Federal têm instrumentos muito fortes para continuar na linha da investigação que está tendo até agora. Nós temos 1.345 pessoas que estão para ser condenadas, 14 já estão condenados. Tem muito processo em curso. Um deles é o processo chamado de autoria intelectual. Senadora Elisiane Gama, o relatório de Vossa Excelência identifica pela primeira vez, e isso talvez seja mais importante do relatório, identifica o núcleo duro, que foi organizador da tentativa de assalto à democracia, da tentativa de golpe. Ou seja, aprovado o relatório da senadora Elisiane Gama, o Supremo Tribunal Federal e a Procuradoria-Geral da República terão agora um aval para continuar na linha de investigação e para não ter anistia aos golpistas no país. Portanto, o seu relatório está sendo atacado exatamente porque ele coloca o dedo na ferida. E com o relatório de Vossa Excelência explicando o que é o núcleo duro, evidentemente estes terão punição sem ser anistiado. Pela primeira vez, peixes grandes não serão anistiados no nosso país a partir de uma tentativa de golpe. Agora, eu não sei por que o medo, por que os ataques de ódio. Afinal de contas, quem não deve não teme. Ou como gosta de dizer o ex-presidente Jair Bolsonaro, a verdade vos libertará. E olha, era óbvio que o resultado da CPMI fosse o indiciamento do principal responsável, porque houve uma tentativa de golpe. O problema é que o principal erro político do bolsonarismo, deputada Jandira, aqui no Congresso Nacional, foi insistir na CPMI. Foi pedir uma CPMI, assinar uma CPMI. Este foi o maior erro que os bolsonaristas fizeram, um verdadeiro tiro no pé. Cutucaram a onça com vara curta. Vai ficar nos ensinamentos, presidente, de todas as câmaras municipais deste país, na Assembleia Legislativa, aqui na Câmara Federal e no Senado, quando não se deve fazer uma CPI. Todo mundo vai citar esse exemplo. Não se deve fazer uma CPI ou uma CPMI para investigar a si próprio. Não se deve fazer uma CPMI para investigar quem foi responsável pelos atos democráticos, antidemocráticos que existiram no país. Em outras palavras, nosso querido pastor Henrique, para bolsonarista entender, não se deve investigar qual a cor do cavalo branco de Napoleão, porque o cavalo branco de Napoleão jamais será vermelho. O golpe foi iniciativa do bolsonarismo, jamais será do Lula. E é por isso que é impensável transformar esta versão na versão da realidade. E esta foi a dificuldade. O tiro no pé foi um tiro de canhão e deve estar doendo muito. Bolsonaristas podem não confessar, mas certamente estão arrependidos. Mas, senhor presidente, voltemos ao núcleo duro do golpe, que é o que interessa. Afinal, 1.345 peixes pequenos
tem que estar acompanhado dos peixes grandes. E, portanto, este núcleo duro foi destrinchado do relatório da nossa senadora Elisiane Gama. O presidente Jair Bolsonaro escolheu a dedo quem ele teria em volta dele para tentar garantir a sua violência antidemocrática que ele fez desde o início do seu governo. Que, aliás, o filho dele tinha anunciado que, se precisasse, fecharia o Supremo Tribunal Federal com um cabo, um jipe e 2 soldados. E ele assumiu com esta intenção de, se preciso, fechar para ter um governo autoritário o Supremo Tribunal Federal, atacar o Congresso Nacional e assim por diante. Portanto, nós precisamos, sim, colocar esse núcleo duro que ele articulou junto de si, agora respondendo a inquéritos no Supremo Tribunal Federal e respondendo na Justiça. Não pode haver anistia para esse. Esse núcleo duro está muito bem contemplado lá, mas ele passa por forças que estavam em torno dele, do Exército, da Aeronáutica, da Marinha, que ele ali os convocou. O seu ministro da Justiça, peça importante para tentar garantir, quem sabe, a GLO ou outras minutas golpistas que viessem a partir daí, a força da Polícia Rodoviária Federal e até a ajuda de hacker e de deputados ou deputadas que queriam dar o aval político a essa tentativa de golpe. Portanto, a extrema-direita hoje, ela ataca a imprensa, ela quebrou o Brasil nos seus 3 poderes, ela transformou, através de Bolsonaro, o Brasil em pária internacional, fez da pandemia um genocídio, negou oxigênio às pessoas, debochou de mortes, tudo isso o presidente Jair Bolsonaro fez. Mas a nossa CPI tem que lembrar de um erro crasso. Eu aqui lembro Ulisses Guimarães. 35 anos nós estamos fazendo da Constituinte. Ulisses Guimarães disse, com muita certeza, muito assertivo, e nós não podemos esquecer, temos ódio à ditadura, ódio e nojo. Isso foi uma frase importante de Ulisses Guimarães. E quando eu lembro que o ex-presidente Jair Bolsonaro deu um voto para o impeachment da presidenta Dilma, que na nossa concepção foi um golpe, ele o fez chamando para si, nada mais, nada menos, como herói, aquele que torturou Dilma Rousseff. Uma pessoa que faz isso, ao invés de ódio e nojo à ditadura, tem amor à ditadura. E por isso nós não desconfiamos, e o tempo inteiro nós soubemos que ele estava à frente do processo de condução do golpe. Ulisses Guimarães disse ainda, talvez a extrema-direita não goste disso, mas eu quero ler. Discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu faço aqui uma ressalva entre a ultradireita e entre a direita democrática, que aqui no Congresso Nacional sempre debateu os rumos do processo democrático, seja na Constituinte, seja posterior a isso, sejam com governos de direita ou de esquerda, mas jamais se chegou à ousadia de propor que o nosso presidente eleito não assumisse, porque eles desconfiavam sem mostrar nenhuma prova, aliás, como é comum entre eles, nenhuma prova em relação a qualquer fraude ou procedimento de fraude eleitoral. Por isso, presidente, nós temos repetido, é sem anistia. E eu faço aqui um apelo ao povo brasileiro, a todos os movimentos que se organizem a partir da aprovação, e eu tenho certeza que este relatório será aprovado, porque está muito bem feito, com provas e com indícios. Um apelo ao povo brasileiro. Constituam a partir de agora, a partir da aprovação deste relatório, um amplo movimento nacional para que sejam punidos os responsáveis por organizar esse golpe.
que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem anistia como não tem anistia generais ou civis que participaram desta articulação do golpe. Parabéns a Vossa Excelência pela condução do trabalho, parabéns à relatora e povo brasileiro, é sem anistia, que sejam punidos os culpados pela tentativa de golpe no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado.